Muito boa tarde, agora é debate aqui na Band. Olha a felicidade do nosso Ulisses Costa. Tá que tá, hein? Denilson Show, que elegância, Denilson. Obrigado, Renato. A Band trata você muito bem, hein? Tá bombado, graças a Deus. Tá Não é? Tô bombado? Tá bombadaço. Paulo Roberto Martins, elegância é um adjetivo que a gente usa sempre pra você. Muito obrigado, Não é? Agora é o seguinte, hoje um programa muito especial. Um programa que vai exaltar o título mais difícil do ano de 2015. Eu estou falando do Brasileirão conquistado pelo Corinthians, com todos os méritos do Tite e do elenco completo. Então a gente vai relembrar essa campanha histórica. Para o corintiano, valeu a espera. Timão, hexacampeão brasileiro. É campeão! Pode gritar, torcedor corintiano em todo o Brasil. Pode colorir de branco e preto, torcedor corintiano em todo o Brasil. A Fiel em todo o Brasil. Pode fazer a festa. A festa é sua, Corinthians. A festa é sua, Fiel. A festa do hexacampeonato. É campeão. Pode gritar, Fiel. A campanha alvinegra rumo ao 6º título nacional teve muitos pontos altos, pouquíssimos baixos. E começou com a vitória sobre o Cruzeiro na Arena Pantanal por 1-0, gol de Romero. Ainda com a desconfiança da Fiel, muito por conta das precoces eliminações no Paulistão e na Libertadores, além de todo o problema financeiro e a consequente iminência de um desmanche, logo após a vitória sobre a Chapecoense e contra o Fluminense no Maracanã, o então ídolo Paulo Guerreiro fez sua última apresentação com o manto alvinegro. O Petros, bomba a bola pro Guerreiro, bateu! Pra fora! A impressão que se tem que a bola que colhe o Petros como chegou, ganhou na bola. Ele gira pro Guerreiro, como a bola quica e vai pra fora, com gol aberto. O Corinthians não está em uma fase boa economicamente, então eu tenho 31 anos e bom, eles não conseguem renovar comigo, então tenho que procurar uma coisa. Naquele momento, a preocupação tomou conta do técnico Tite. Enquanto a diretoria literalmente abria um balcão de negócios no Parque São Jorge, o treinador se virava para montar uma nova equipe. E vieram então os piores resultados do time dentro do campeonato. A derrota por 2-0 para o Palmeiras em casa e a goleada diante do Grêmio em Porto Alegre, 3-1. A recuperação veio diante do Joinville, fora de casa, e nos 2-1 de virada para cima do Internacional em Itaquera. Gol é do Corinthians! O tropeço diante do Santos na Vila, 1-0, gol de Ricardo Oliveira, foi considerado normal. Até porque, em seguida, o Timão emplacou uma sequência de nada mais, nada menos do que 17 jogos sem derrotas. Nesse período foram 5 empates e 12 vitórias, entre elas a goleada de 3-0 para cima do Flamengo no Maracanã e o 1-0 em casa contra o Atlético Mineiro, o principal concorrente ao título. Malcom fez o único gol da partida. A inversão de posições com o Atlético Mineiro não demorou, mas só veio depois de uma sequência de polêmicas de arbitragem. No clássico contra o São Paulo, um empate graças ao pênalti não marcado por Leandro Voaden. Claro, Ganso. Claríssimo, não tem o que falar. Penso que foi pênalti. Bateu na mão dele e ia na direção do gol. Eu dei minha palavra, eu vou cumprir. Se eu fosse árbitro, eu dava pênalti no lance do Corinthians. Em seguida, 4-3 para cima do Sport. O gol da vitória, no entanto, saiu só depois da marcação de um pênalti, decorrente do toque da bola no braço de Richelli. Não sei qual é a regra, porque para uns são beneficiados, outros não são. E como se não bastasse, na mesma rodada, na vitória do Grêmio sobre o Galo, o juizão fez vista grossa quanto à mão de Eraso nesse lance e dá-lhe reclamação de todos os lados. Acho que o diretor de arbitragem da CBF, ele tem que dar uma entrevista novamente, porque eu quero que ele me convença do que aconteceu hoje aqui com o zagueiro do Grêmio.
Eu quero saber se aquilo ali é pênalti ou não é pênalti. Eu não sei qual é a regra que é para ser executada dentro de campo. Se o juiz marca um pênalti contra o São Paulo lá, que foi pênalti claro, talvez ele não estaria líder hoje. E o Corinthians mais uma vez foi beneficiado, porque se é para dar o pênalti, deram o pênalti hoje contra o São Paulo, contra eles não deram. Depois de tudo isso, com o Timão na liderança, veio todo o retorno, disputa cabeça a cabeça com o Atlético Mineiro e pouquíssimos tropeços, como a derrota por 2-1 para o Inter no Beira-Rio. Nos clássicos, vitória por 2-0 sobre o Santos em Itaquera, com 2 gols de Jadson, um dos destaques do time na temporada, e os 3-3 diante do Palmeiras. Uma bola fechada, perigosa! Dessa maneira, com uma boa folga no topo da tabela, o Corinthians encarou o confronto direto contra o Atlético Mineiro no Independência como uma verdadeira final. Naquela altura do campeonato, a torcida do Galo ainda acreditava, mas o sonho do título foi praticamente descartado, depois que o Alvinegro Paulista, com gols de Malcom, Wagner Love e Luca, deu a mostra definitiva que era de fato o melhor time do Brasileirão. Mas é mais um que golaço! É o terceiro do Corinthians. Atropela, passeia na passarela do Independência. Fala baixinho aqui, ninguém tá ouvindo. O Corinthians é campeão? Ainda não. Ainda não, a gente sabe que... Você jura? Demos um passo largo. Vamos dizer que estamos com as 2 mãos, mas só falta levantar. Mas a gente tem que ter o pé no chão e saber que a gente tem mais um ou 2 jogos aí pela frente pra gente poder conquistar o nosso objetivo. É um grupo que ele sentiu a carne queimada num Campeonato Paulista, a carne cortada numa Libertadores, então a gente tem pés no chão também. Feliz sim pelo desempenho, mas nada decidido. Uma bola fechada, chega o Lucas, ajeitou, no toque de cabeça! Com os 3-0 para cima do Galo, ataque e defesa equilibrados e aproveitamento superior a 70% dos pontos disputados, o título virou uma questão de tempo. E o Hexa finalmente foi matematicamente confirmado com um empate por 1-1 diante do Vasco em São Januário, com 3 rodadas de antecedência. Só Love, Wagner Love! O Lucas ajeitou de cabeça! O Wagner Love sozinho! Faltava só a festa definitiva na arena diante da torcida. E ela veio de uma maneira tão espetacular quanto surpreendente. Com uma humilhante vitória para cima do São Paulo por 6-1, a maior goleada da história do Majestoso. E com um time cheio de reservas. Bruno Henrique, o paraguaio Romero e o zagueiro Edu Dracena trataram de abrir 3-0 de vantagem só no primeiro tempo. Depois do intervalo, mais 3 do Timão. Luca, o talismã, deixou sua marca. De calcanhar, pro Luca, vai sair o gol! Romero fez o segundo dele e o 5º do Corinthians no jogo. Tem o Luca no meio, vai embora o Romero, levantou a cabeça! E depois que Carlinhos diminuiu para o tricolor paulista, Christian, de pênalti, marcou o 6º. Cássio ainda defendeu um pênalti cobrado por Allan Kardec antes do apito final, da festa da Fiel e da cerimônia de entrega da taça para o Timão, hexacampeão brasileiro. Aí, Raul, faz a festa, Raul. Faz a festa com seus companheiros, faz a festa com a sua torcida, faz a festa do título, faz a festa da alegria. A gente fica muito feliz com esse momento que a gente está vivendo aí.
É o mais importante que o nosso grupo soube absorver as críticas e colocar isso tudo dentro de campo. A nossa equipe toda de trabalho tem sido parabenizada com esse nível de atuação. O Tite trabalhou uma equipe toda, não só o time titular, e isso deu fruto. Então, está todo mundo de parabéns pela entrega, pela dedicação. Depois de 2014, aí, um ano que eu terminei mal, e esse ano terminando campeão aqui, é um sonho realizado. Meu passado é uma bandeira, seu presente é uma lição. De coragem entre os primeiros, nosso esporte enfrentamos. Corinthians grande, sempre altaneiro, desde o Brasil. A melhor campanha dos pontos corridos desde 2006, quando o campeonato passou a ser disputado por apenas 20 equipes. O Corinthians fez a lição de casa, a lição fora de casa, mostrou como se postar defensivamente, teve um meio de campo dos sonhos, não é que talvez seja o grande destaque dessa equipe, e ainda teve um ataque que foi mudando, foi se organizando, perdeu o Guerreiro e de repente redescobriu o Wagner Love. Paulo Roberto Martins, para você, o que simboliza essa campanha tão difícil, quase 8 meses de campeonato do Corinthians? Persistência, perseverança, seriedade no trabalho, profissionalismo acima de tudo. Numa imagem figurativa, você tem uma escada, sabe aquele primeiro degrau, você pisa? Aquele do Corinthians estava rodando ao contrário, então ele pisava e caía. Foi assim no primeiro semestre. Quando ele conseguiu alçar o segundo degrau, ele deu uma esticada brutal e ficou no topo. E os outros não conseguiram, com a mesma velocidade, chegar lá. Então, foi isso que o Corinthians fez, né? Com o Tite, com os jogadores. O Tite não faria isso só. Né? As mudanças, os jogadores saíram do clube, foram vendidos, o Guerreiro, que foi uma peça fundamental. Nós tivemos aqui uma conversa com o Renato Augusto, que ele falou que o time jogava em função do Guerreiro. Né? Ele era a nossa referência para fazer gol, para ganhar os jogos. De repente o Guerreiro foi embora, o Corinthians mudou o seu esquema e ninguém passou mais a jogar em função de ninguém. Era o todo, era o coletivo. E isso fez o Corinthians campeão merecidamente. Denilson. Acreditar também na ideia do Tite, né? O Corinthians passou em algum momento desse ano, o Corinthians passou dificuldades financeiras. Eu lembro que o Elias, em algum momento, ficou fora, levantaram a especulação de que ele estaria saindo de novo do Corinthians. Então, o Tite, provavelmente, dentro do vestiário, contou alguma coisa para ele, a ideia dele, a filosofia dele, e os jogadores abraçaram aquela ideia. Tem um outro detalhe, Renata, o Corinthians, no início de temporada, foi desclassificado de competições importantes e aproveitou um período de 15, 20 dias, que a gente pode chamar aí de uma pré-temporada. Uma intertemporada. Né? E o Corinthians aproveitou isso, porque às vezes qualquer outro clube poderia ter tido essa mesma oportunidade e não aproveitar esse tempo. O Corinthians soube aproveitar esse tempo, reconstruiu o seu time, armou bem esse meio de campo, porque para mim o divisor de águas do Corinthians foi o meio de campo. É chover no molhado falar do meio de campo do Corinthians. Porque os 4 jogadores, até o Bruno, quando estava jogando o Bruno, até o momento do Bruno, o Corinthians estava jogando bem também. Bruno Henrique? O Bruno Henrique. O Corinthians também estava jogando bem. Entre o Ralf, continua dando sequência no que o Tite vinha falando, mas o que mais me chama a atenção, e aí é méritos do Tite, é ouvir dos jogadores que trabalham com o Tite, que não só os jogadores titulares treinam com intensidade, com dedicação, que ele dá essa atenção não só para os titulares, mas também para os reservas, né? Tendo em vista o jogo contra o São Paulo, que jogaram praticamente com o time reserva e meteram 6 no São Paulo. E vocês acreditam que o Pelé concorda com o Paulo Roberto Martins? Eu acredito. Eu acredito. Opa, você acredita? Você acredita? Acredito. Opa, você acredita. Normal acreditar. O Corinthians chegou merecidamente. Aí. Tá vendo? Pronto, o Corinthians chegou. Agora, Ulisses Costa, e a sua análise, a sua visão completa em relação a esse título tão celebrado pelo Corinthians? Eu acho que o Corinthians prega algumas lições do futebol brasileiro. Isso há muito tempo, já desde a conquista da Libertadores e o Mundial, o segundo Mundial do Corinthians, com o Tite, né, que perdeu, foi eliminado pelo Tolima. E aí ia cair a casa, o Andrés manteve o Tite e o Corinthians se transformou na força que é. O Tite fora eliminado novamente de um paulista, perdendo para o arquirrival Palmeiras em casa nos pênaltis. Foi eliminado, perdendo para o Guarani do Paraguai da Libertadores. Foi eliminado da Copa do Brasil, né? Pelo Santos. Pelo Santos. E a diretoria manteve o Tite.
Em nenhum momento se falou em Tite sair, não é? Outro clube qualquer teria mandado o treinador embora, teria sofrido uma pressão muito grande. Então, acho que isso é um ponto crucial por parte dos dirigentes do Corinthians. Não é trocando técnico que você resolve o problema. E confiar no treinador, esse foi o ponto crucial. E o Tite confiar em jogadores que deram certo em outros clubes e que de repente não estavam bem, por ter vindo de um futebol inferior, caso específico aqui eu falo, do Wagner Love. O Wagner Love, todo mundo ficou desacreditado. Mas é impossível que um cara desaprenda a jogar futebol. Não existe. O Wagner Love sempre foi um goleador, sempre foi um cara de explosão, e ele não tinha mais essa explosão. Então o Corinthians tem uma somatória, departamento fisiológico, departamento técnico, departamento físico, todos trabalham em conjunto, um respeitando a opinião do outro. Quem decide no fim é o Tite, a gente sabe disso, mas ele respeita o que os seus profissionais passam. E quando o Ralf entrou no meio de campo do Corinthians, houve uma evolução muito grande. Não é questão do Bruno Henrique, é que o Ralf marca muito mais e o Corinthians parou de tomar tantos gols. É verdade. Quando estava o Bruno Henrique, o Corinthians tomava 2, 3 gols. E chegou um momento no campeonato que o Corinthians tomava 1 gol, 2, a gente assustava. Porque é a volta do Ralf, que felizmente para a torcida corintiana teve o seu contrato renovado. Renato Ótimo Augusto. acerto, talvez. Talvez o principal reforço, entre aspas, para 2016. Pelo jogador que tinha contrato vencendo, o principal, você está correta. Foi o principal. O Ralf é de fundamental importância para esse time do Corinthians. Ele dá liberdade para os laterais, ele dá liberdade para os 2 meio-campistas de altíssimo nível, como destacou o Denilson, jogarem com muita facilidade. É injusto a gente não nominar os guerreiros, fazendo uma alusão ao jogador que foi embora, do Corinthians. Porque o Cássio foi incrível, mas o Walter, quando entrou, jogou muito bem. O Tite teve 2 laterais direitos, eu estou falando do Fagner e do Edilson. Na esquerda ele teve o Arana e o Wendel. A zaga muito bem composta com o Gil e também com o Felipe. E o Edu Dracena, quando entrou, também não decepcionou. Exatamente. Ele dividiu as atenções entre o Ralf no segundo semestre e o Bruno Henrique, que se machucou, mas que foi importante no primeiro semestre. Importante também destacar esses 2 gênios do meio-campo, foram gênios no Campeonato Brasileiro. O Jadson, principalmente pelos gols e assistências, e o Renato Augusto por viver o seu melhor momento, culminando na seleção brasileira. O Elias, um jogador que é um excelente volante, que chega de surpresa no ataque, contando os 2 atacantes que finalizaram o campeonato, o Malcom e o Wagner Love. Mas aí a gente não pode esquecer, por exemplo, do Rodriguinho, do Luca, do Danilo e do Luciano, que se não tivesse machucado, poderia estar nesse ataque até o fim do campeonato. Poderia ser o protagonista do Corinthians. Poderia, por que não? Então, o Tite, ele conseguiu uma coisa sensacional. Ele mexeu com o elenco. E se o conceito de futebol moderno, europeu, é esse, que o elenco é mais importante do que a individualidade, isso se aplicou no Corinthians também. O meio-campo foi o protagonista? Foi, porque jogou demais. Mas o Tite conseguiu mexer com a equipe e sempre manter o mesmo padrão tático. Paulo, isso foi excelente. Renata, você é o seguinte... a gente Esqueci de alguém? Não, a gente está falando aqui bem do Corinthians. Como você comenta bem futebol? Não, eu sou seu fã. Só analisei. Não, você apresenta... É verdade. Eu apresento dando opinião. Não precisa nem discutir a sua apresentação. Apenas com Paulo Roberto Martins, Agora, Denilson, quando Ulisses, quando você se dá a comentar, é um negócio inacreditável. Você vai fundo e ganha de muita gente que eu conheço. Muita gente. Nossa, obrigada. Ganhei meu ano, gente. Mas foi isso aí, realmente, isso que você falou, foi muito bem postado aí na sua opinião. O Corinthians foi exatamente isso, um todo, né? Titulares e reservas. O Corinthians soube mexer no grupo de reservas na hora certa e foi o que o Tite aqui falou sempre e que os jogadores que vêm aqui falam também. Ele põe para treinar com a mesma intensidade de titulares e reservas. O mesmo esquema tático para titulares e reservas. Então, na hora da mudança dá certo. E olha, depois do intervalo a gente vai falar sobre o Tite, esse grande comandante, sobre as expectativas corintianas também, os detalhes que fazem uma equipe campeã e que convencem. Já, não saia daí. Muito bem, de volta com esse programa pra lá de especial, celebrando, relembrando a conquista do Campeonato Brasileiro pelo Corinthians. Ulisses, a gente estava conversando aqui no intervalo, o Corinthians perdeu uma vez em casa no Campeonato Brasileiro. Uma única vez, num clássico pro Palmeiras. É um aproveitamento excelente na Arena Corintiana. É impressionante, porque a Arena está sempre lotada, né? O último jogo do campeonato, né, nós estamos no dia 21. Contra o Avaí. Contra o Avaí, tinha 43 mil pessoas. O que valia para o Corinthians, o último jogo do campeonato,
Valia viver um pouquinho mais o sabor do título, Talvez só. o prazer, né? Eu acho que o fato do sócio-torcedor, aí, o fiel torcedor, como eles chamam, foi muito legal e a arena sempre lotada. As arenas têm essa vantagem, né, para equipes que têm grandes torcidas. Elas fazem com que a rentabilidade financeira do clube seja uma coisa absurda, embora o Corinthians tenha que pagar o estádio, e o cara se sente em casa na Arena Corinthians. Você vê como o torcedor gosta de conforto, de ser bem tratado. Ninguém é bobo, né, Esses Paulo? estádios que tem por aí, o torcedor não vai mesmo também por causa do estádio. O estádio não ajuda, não tem banheiro, não tem nada. Do Corinthians é tudo de porcelanato. Essas arenas novas, elas realmente têm essa vantagem, né? De atrair o torcedor exatamente pelo conforto. O que é o normal da torcida do Corinthians, né, Renato? Aonde o Corinthians vai, Eles tem vão, gente, né? é um negócio É verdade. louco. E a torcida do Corinthians tem uma coisa muito diferenciada, que a torcida do Palmeiras mostrou na final da Copa do Brasil. O quê? Acreditar até o fim. Pode estar perdendo de 2-0 na Arena Corinthians, Renata. Os caras não criticam. Eles vão, empurram o time, não existe vaia, nada. Vocês lembram daquele impressionante jogo isso. do São Paulo, Denilson, contra o Figueirense? O que aconteceu, Tava transmitindo 3-2. o jogo. A torcida do São Paulo foi muito Meu criticada Deus. pelos jogadores depois, porque já no intervalo ela começou a vaiar o time desesperadamente, achando que ali contra o Figueirense o São Paulo não iria para a Libertadores. Eu acho que essa cultura, com a Copa do Mundo, a gente poderia tentar começar a mudar no Brasil. Você acha que é possível? Não, mas é só você. Eu acho possível, é só a torcida do São Paulo olhar para o que o Ulisses acabou de falar, da torcida do Corinthians e do Palmeiras. Eles deram uma aula esse ano. Mas também, Bons exemplos. Mas Bons em exemplos alta, né? nesse sentido de alta, incentivo. né? Só que o do São Paulo, Renato, São Paulo já vem de alguns anos sofrendo bastante, né? Tá sem paciência a torcida do São Paulo. Na chegada do Muricy, né, quando o Muricy voltou, até então era o Juvenal ainda, o presidente, ele não queria. Aí, de repente, a batata começou a assar, o São Paulo perde zona de rebaixamento, traz o Muricy. Os últimos 2 anos do Muricy, no São Paulo sofreu pra caramba. Apagando incêndio, né? Apagando incêndio. E aí sai Muricy, vem outros treinadores, o São Paulo não consegue jogar bem, tecnicamente é um time até bom, tem jogadores de qualidade, mas não deu liga, assim como o Corinthians. O Corinthians deu liga. Mas a verdade, Denilson, é o seguinte, a torcida do São Paulo, ela não aceita a indolência do time. A torcida do Corinthians também não aceita, ela não deixa o cara ser indolente lá. Ela faz jogar, ali tem que jogar, né? ali tem que correr, tem que brigar muito. O São Paulo não, São Paulo, a torcida tá lá, Gente, vai mas aqui, isso é e o reflexo time da tira o pé. confiança. O Ulisses citou muito bem aqui. O Tite, ele poderia ter sido contestado quando Lógico. foi eliminado de 3 competições. Claro. Quando o torcedor não é bobo, ele também comenta futebol em casa, ele também tem a sua visão. E quando ele vai para o campo acreditando no time, isso funciona. Por isso que eu acho que o Palmeiras foi até merecido pensar em Copa do Brasil, em ter esse título tão cedo, nessa gestão nova aí do Paulo Nobre. Por isso, porque a torcida incentivou também a equipe. Agora, eu queria parabenizar o Corinthians porque quase 649 mil pessoas estiveram no Campeonato Brasileiro na Arena Corintiana. E a média é mais ou menos 34 mil pessoas em 19 jogos em casa. O Palmeiras então, também quase foi por aí, né? Quase. O Palmeiras, gente, é que o Palmeiras também, exatamente. a Copa do Brasil levou muito o palmeirense. Eu acho que o Palmeiras chegou a ser maior. Deixou o Brasileirão. Maior, Mas aqui, 563 Renata, mil, a produção me passa o dado, 563 mil pessoas na Arena Palmeirense. Então o Corinthians foi a maior presença do público. Foi. Renata, O que você é falou normal. uma coisa que me chamou a atenção. O quê? O quê? O Paulo Nobre. O Paulo Nobre. O que ela falou que olha chamou só, a atenção? olha o que o torcedor corresponde. O Paulo Nobre, a gente sabe da honestidade dele como dirigente e é um bom dirigente para o futebol, né? O Corinthians tem dirigentes que não mexeram no treinador, confiaram, acreditaram. O Roberto, o Roberto Andrade foi... Primeiro ano do Roberto e Andrade foi excelente. E sentou e falou... À frente do Corinthians. E veio aqui no programa, sentou e falou, tô devendo, vamos pagar. Não ficou naquela, não devemos nada. Não mentiu. Transparente. Não mentiu, né? O Transparente, não Corinthians, mentiu. não mentiu. Não O problema mentiu. é esse, é Certo. mentira. Agora, talvez a postura da torcida do São Paulo seja um reflexo do que os dirigentes fizeram com o São Paulo. Claro, como Tá me acreditar? entendendo? Se nem O quem cara- comanda o clube passa essa O confiança. cara vai pro estádio, os caras estão arrebentando o meu clube. Então existe essa desconfiança, talvez a postura da torcida organizada do São Paulo tenha sido. E a gente sabe que a torcida corintiana vai celebrar esse título por muitos Falou 4 anos. minutos, Tem né? Libertadores E não ano que aceitou a vem, Denilson, Campeonato foi. Paulista, mais Brasileirão. Uma conquista merecida e parabéns ao Tite, à sua comissão técnica e principalmente aos jogadores e torcedores corintianos
Valeu, gente. Amanhã a gente Queria se encontra cumprimentar o aqui no Denilson, debate. sabia Um que ele beijo. estava aqui. prazer, Ele não muito deixou bom. você falar. Falou Eu não quatro. sabia que o Acabou o Denilson programa e estava vocês aqui. continuam falando Não, ainda. você falou o programa inteirinho, rapaz. Ele, rapaz, não falou uma palavra.